No vídeo de hoje, vamos falar sobre a situação de André, porque o Milan faz uma nova investida pelo volante do Timão. Também trataremos sobre a situação de uma bufunfa que pode pintar nos cofres do Corinthians com relação a um zagueiro. Trataremos sobre Jess Lingard, pode pintar como titular? Vou te explicar detalhes e também a dívida com o volante Maicon. Só peço para você deixar o like, bora atingir a meta de 1.500 curtidas e atingir também 50 mil inscritos. Inscreva-se no canal, 2 passos rápidos para você nos ajudar. Aqui o papo é reto, sem enrolação. Bora brilhar, meu povo! Muito bem, a vinheta rodou, a informação chegou. Neste vídeo, prometi para vocês que falaríamos sobre a situação de André e o Milan, e a informação que a gente tem, ela é importante que você preste bastante atenção, é a seguinte: o Milan aumentou a proposta pelo André e agora está oferecendo 22 milhões de euros, mais ou menos 133 milhões de reais, né, para contratar o volante, com um valor fixo de 18 milhões, tá? 18 milhões mais 4 milhões em bônus, tá? Isso de euros, né? Que dá mais ou menos ao todo 133 milhões de reais pelos 70%, tá? Então esse é um detalhe. O Corinthians ficaria com 133 milhões. É isso que eu tenho de informação, diferente de antes, que o Corinthians ia dividir uma porcentagem lá e tal, o jogador ia ceder e tal, mas agora são 133 milhões indo para as mãos do Corinthians. Essa oferta já está nas mãos do Clube Paulista, que ainda não deu uma resposta e não está com pressa para fechar o negócio, já que o atleta só iria também para o Milan no início do segundo semestre, já que a janela está fechada de transferências, né, para os dois lados, para o Brasil e também para a Europa. O Corinthians tem uma cautela depois de recusar aquela de 17 milhões de euros, que foi vetada pelo Osmar Stabile depois da negociação do Marcelo Paes. O Stabile também sabia de tudo, mas a pressão popular fez com que o Stabile recusasse essa proposta pelo André. O jogador está disposto a ser transferido, mas por enquanto sem forçar. É essa informação que a gente tem e detalhes, né, gente? O André ainda tem muito a apresentar aqui no futebol. Nas últimas partidas ele até não foi bem. Acho que essa coisa toda da transferência ou não acaba abalando o jogador, né? Acaba mexendo com a autoestima. Mas ele é um atleta muito diferenciado que está pronto para a Europa. Isso é um fato. E por isso eu acho que o Corinthians tem que investir em mais, vender por pelo menos 25 milhões de euros indo para o Corinthians. Aí é uma venda interessante, aí é uma venda legal. É só se basear, por exemplo, nas vendas que o Palmeiras fez recentemente. O Richard Rios foi vendido por 30 milhões de euros, né? Aí você pode falar, Pedro, mas o Corinthians então deveria vender o André pelo mesmo valor. Não é bem assim. A gente sabe que a situação de um clube que não deve, né, que é o caso do Palmeiras, é muito mais fácil para você vender um atleta e conseguir negociar e tudo mais. A equipe que está negociando, tentando contratar o André, o Milan, sabe da situação financeira do Corinthians, então é inegável que isso aconteça. Tiquei esse assunto, vamos para o próximo. O zagueiro Murilo, lembra do Murilo? Foi revelado pelo Corinthians e tudo mais, passou recentemente para a seleção brasileira, queimaram ele na seleção brasileira de uma forma até injusta. Ele entrou na mira do Liverpool para a próxima janela de transferências, que vai ser aberta agora dia 15 de junho, agora não, né? Daqui 3 meses praticamente. E aí o clube inglês está avaliando uma proposta de 80 milhões de euros, cerca de 480 milhões de reais. O detalhe é o seguinte, tá, gente? A informação para vocês. O Corinthians tem 10% de mais-valia desse jogador. Vendeu por 12 e ficaria com 10 dos 68 milhões de lucro, ou seja, cerca de 41 milhões de reais, tá? Que iriam para os cofres do Corinthians. E aí ainda tem 2% de clube formador. Então, mais 2 milhões de euros, o que está quase 17 milhões de reais. Então, quase 60 milhões de reais indo ao todo para o Corinthians. Esse é um valor interessante, quase 60 milhões a mais para o Corinthians, com essa possível venda do Murilo ao Liverpool da Inglaterra. Ele que já foi eleito o melhor zagueiro da Premier League em alguns momentos, fez e faz uma temporada espetacular pelo time do Nottingham Forest. Então vamos aguardar para que o Murilo, até porque o Murilo está só com 23 anos. Então vai render muita grana para o Corinthians no futuro. Então a gente vai ficar de olho na situação deste atleta. A diretoria do Corinthians fez hoje uma reunião para tratar sobre o caso Maicon, tá? Porque o Corinthians
está tentando, de alguma forma, definir a sua estratégia para pagar uma dívida de 7,2 milhões de reais com o Shakhtar Donetsk, referente ao Maicon. O clube está tentando correr contra o tempo. O que a diretoria entende agora? Vai ser necessário enviar um representante à Ucrânia para negociar, né, diretamente, usando o que fez com o Talleres da Argentina, com relação ao Garro, e o Stabile, nesse momento, descarta a hipótese de adiar o pagamento. Vai priorizar essa pendência até para evitar mais problemas na FIFA. O Corinthians que ainda tem um valorzinho menor, acho que 1,5 milhão de reais mais ou menos, a receber por causa da situação do Pedrinho, né? E aí com o Shakhtar. Então vai abater um pouco dessa dívida. O prazo final para evitar um novo transfer ban é 24 de abril. Então tem praticamente aí 25 dias, 24 dias o Corinthians para fechar toda essa situação. Vamos aguardar, porque o Maicon está no Atlético Mineiro, não faz falta alguma nesse momento ao Corinthians. E aí tem que ser algo bem pontuado para a gente trazer aqui para o canal. Sobre a situação do Corinthians nesse momento, o Corinthians volta a campo contra o Fluminense no Maracanã, quarta-feira às 9h30 da noite. Tá focando bastante em exercício tático e tudo mais. Muita gente querendo saber sobre Jess Lingard. Ele tem treinado entre os titulares, tá? Para essa partida. Inclusive, se a gente for pensar numa possível e provável escalação do Corinthians contra o Fluminense, você tem o Felipe Longo entrando, com o Mateuzinho na lateral direita, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Além do Alan, André, Matheus Pereira, o Breno Bidon e o Lingard, Jess Lingard junto ao Yuri Alberto. Essa é a provável escalação do Corinthians. O Lingard tem, chamado a atenção há mais de 30 dias no Corinthians, tem tido uma postura bastante exemplar nos bastidores, né? Prestando muita atenção nas orientações da comissão técnica. A diretoria do Corinthians e a comissão técnica tem gostado do trabalho dele, tem gostado da participação dele nas atividades. O cara, já disputou a Copa do Mundo em 2018 pela seleção inglesa, tem sido alguém bem humilde nos bastidores, tentado se entrosar e enturmar com a rapaziada nos bastidores. E ele tem sido visto com bons olhares. Vamos ver se ele vai conseguir realmente render no Corinthians. A gente torce para que isso aconteça. Comenta aqui o que você achou do vídeo, comenta aqui o que você espera de Jess Lingard. Estou ansioso para saber sua opinião e deixa novamente aquele like e se inscreva no canal. Isso é muito importante. Tamo junto!